Diz assim o texto: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse texto curto, como você observa, conclui uma grande sessão introdutória do livro de Romanos. A partir do 18, teremos a demonstração de como andam os gentios sem Deus. No capítulo 2, a exposição de como andavam ou andam ainda os judeus que não creem no Redentor, no Senhor Jesus. No capítulo 3, os primeiros versos nos mostram que não importa a origem da pessoa, não importa. Todos a uma se fizeram maus, perdidos, têm a boca cheia de maldade, o coração cheio de morte. Ninguém honra a Deus, ninguém o serve. E no capítulo 3, versos 19 e 20, o apóstolo menciona a razão de ser da lei: dar-nos a conhecer a nossa incompetência para honrar a Deus e fazer-nos sentir a necessidade do que a partir do verso 21 é apresentado: o mediador, o Senhor Jesus, e por meio da fé nele a redenção de todo aquele que nele crê, sem distinção. O que Paulo apresenta nessa primeira sessão, essa introdução do 1 ao 17, é o que ele estava disposto a fazer. Quem ele era? Paulo era testemunha, enviado para testemunhar de Jesus Cristo, para falar do Evangelho de Deus. E ele diz dois aspectos de Jesus Cristo nos primeiros versos, que aparecem aí. Você observa, por favor, o versículo 13 e o versículo 4. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Era dele que Paulo testemunhava. É a respeito de Jesus o Evangelho. Era do Evangelho que os profetas anunciavam nas Sagradas Escrituras antes da encarnação de Cristo. É disso que ele fala aqui nos versículos 1 e 2. A promessa de Deus se cumpriu. Veio o filho de Davi e ele pôde ser identificado. O filho de Davi, Jesus Cristo, é aquele que morreu e ressuscitou. Ressuscitou, segundo diz aqui o texto, manifestando assim que ele era o Filho de Deus. Esse testemunho Paulo queria ministrar, queria dar, e queria fazê-lo diante dos romanos. É assim que o texto continua. E falando do Evangelho é que chegamos aos versos 16 e 17. E nesses dois versos ele vai ligar com a sua introdução. Ele falava do Evangelho, o Evangelho que ele queria pregar em Roma, o Evangelho que fala sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumpridor das promessas, um Evangelho do qual ele, verso 16, não se envergonhava. Não me envergonho do Evangelho. Algumas pessoas se envergonham dele e colocam outras coisas no seu lugar. Não me envergonho do Evangelho. Historicamente, as pessoas tentam atenuar o Evangelho, abater o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, não outro. O Evangelho segundo as Escrituras, este que pregamos aqui. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Verso 16. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que primeiro do judeu e também do grego? Porque o capítulo 3 vai nos mostrar, nos seus primeiros versos, aos judeus foram anunciados os oráculos de Deus. Era o povo da comunicação da verdade, era o povo pelo qual o Senhor se revelou ao mundo proposicionalmente, dizendo coisas.
Não apenas mostrando na natureza, mas dizendo a respeito de si, dizendo a respeito de nós, a respeito da nossa relação quebrada com Ele, a respeito da redenção, da promessa, versículo 2 do capítulo 1, a promessa segundo as Escrituras. Aos judeus foi dado, mas dos judeus isso foi anunciado e é anunciado para o mundo. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Não é outra coisa, não é predileção, é caminho do anúncio, caminho da revelação. E esse evangelho, seguindo o caminho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos ter isso firmemente postado, marcado diante dos nossos olhos. Todas as nossas obras sucederão o crer em Cristo. O evangelho do Senhor Jesus não prescinde das obras, não despreza as obras, só não as considera para a salvação. A salvação é pelas obras de Cristo. É crendo em Cristo que somos redimidos. E ao sermos redimidos, o somos para as boas obras. Como você sabe, Paulo ensina isso aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Para as boas obras. E ele segue no verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu vou parando sempre. A justiça de Deus, irmãos, é a aplicação do salário do pecado. A justiça de Deus é pagar ao pecador com o salário que lhe é devido. Você trabalha o mês inteiro, você espera receber após um mês o quê? O pagamento. Mas nós não esperamos receber o salário do nosso pecado. Nós somos dignos dele. A justiça de Deus é aplicar sobre nós a morte. E ele o fez em Cristo Jesus. Toda vez que você se lembrar do seu pecado, lembre-se de Cristo e de que você só não padecerá as penas eternas, porque Cristo é o nosso substituto, o substituto do povo de Deus. É por isso que é dito, visto que a justiça de Deus se revelou no Evangelho, nas boas novas, no Evangelho. Aquele que encarnou nos substituiu. Isso é boa notícia. Ao invés de inferno, por causa de Cristo, crendo nele, tenho vida eterna na presença de Deus. Isso é boa nova. É a justiça de Deus aplicada sobre o substituto. E ele segue dizendo, de fé em fé. Isto é sempre pela fé. Fé sobre fé. Apenas crendo. Como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, Martinho Lutero era um homem que morria de medo de Deus. Morria de medo da igreja. Tinha medo das sombras. Tinha medo de si mesmo. Odiava-se. Fustigava-se. Quando ia orar no seu claustro, levava consigo uma chibata e queria expiar os seus pecados batendo nas suas próprias costas. Pequei, não sou digno, martírio. Um homem que, segundo a vontade de seu pai, estava destinado a ser advogado, mas tomou um grande susto um dia com um raio que caiu perto dele e disse que, se preservada fosse a sua vida, seguiria pela carreira eclesiástica. Continuou vivo, foi ser monge agustiniano, desenvolveu-se muito, estudou muito, aprendeu muito, mas quase nada da Bíblia. Mas queria estudar as Escrituras. E lendo as Escrituras sob as perspectivas tradicionais, pouco entendia, porque acompanhava o que lhe era passado. Mas chegou o dia de começar a estudar Romanos. E foi lendo a Epístola aos Romanos, e logo nos versículos 16 e 17, recebeu esse impacto da graça. Não foi outra coisa, irmãos.
que moveu Martinho Lutero para a vida foi o próprio Senhor fazendo-o querer estudar a Bíblia e um dia ele apresentando o Evangelho. E a Bíblia foi o instrumento da sua conversão pelas mãos do Senhor, o Espírito Santo. E ele entendeu o Evangelho. Por isso Martinho Lutero começou dizendo: justificação por meio da fé somente. Tirou das suas costas o peso da igreja, o peso das obras, o peso da morte que a igreja impunha sobre eles. Os incrédulos eclesiásticos conduziam o mundo para a morte, apesar dos muitos testemunhos de justificação por meio da fé que ficaram ao longo da história. Estudamos aqui durante um mês, isto aqui às quartas-feiras. Martinho Lutero, glória a Deus, cumprindo o seu plano, levantou Martinho Lutero e leu Romanos. Não joguemos isso fora. Outros reformadores surgiram de várias gerações, depois de Lutero, que nasceu nos últimos 15 anos, do século XV, 1485, para ficar arredondado em sua mente. Em 1517, 30 e poucos anos, portanto, Wittenberg e as 95 teses. Passam-se anos, e alguém que era criancinha na época do apregoar de Lutero, Calvino, que nasceu em 1509, já estava desenvolvido, e na década de 30 do século XVI. Portanto, Calvino tinha 20 e poucos anos, jovens 20 e poucos anos. Vejam como é possível fazer coisas significativas diante de Deus na nossa juventude. Calvino estudando as Escrituras, Calvino estudando direito, Calvino, um humanista, começa a perceber, desde os panfletos que recebia, as notícias que corriam da reforma luterana, ele começa a se interessar e a estudar as Escrituras e usa um método, o método exegético do direito. Naquele tempo, o direito era estudado no mundo ocidental por meio dos documentos romanos. E um dos mais importantes desses documentos chamava-se Institutas de Justiniano. Calvino estuda as Escrituras. E no meio da década de 30, em 36, publica a sua primeira versão das Institutas, da religião cristã. Seguindo o conhecimento jurídico, estudando as Escrituras como se faz com as leis, não perdendo uma palavra sequer. Todas as palavras entendem os juristas, têm importância no texto jurídico. Muito mais nas Escrituras. Por isso as Escrituras têm que ser interpretadas segundo esse modelo exegético, histórico, gramatical. Quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? O que escreveu? Qual o significado disto para aquele que recebeu o documento? Então, transporta-se o significado para a aplicação ao ouvinte do tempo em que a Escritura está sendo explicada. Não antes. Nunca se dirá o que esse texto diz a você. Qual o significado disso para você? Não. Disse, qual o significado disso nas Escrituras? E como então aplicar a verdade a nós? Nunca o caminho inverso. Calvino veio a falecer no início da década de 60. 20 anos depois, nasce Armínio. E Armínio, um holandês, o primeiro alemão, Lutero, o segundo francês, Calvino, o terceiro holandês, Armínio. E Armínio estuda Calvino, estuda as Escrituras, mas valoriza algo que é muito comum que se valorize hoje e que é importante na linha histórica de todos os tempos, mas muito especialmente, vamos dizer, desde a Reforma, as sensações no tempo. Armínio valoriza muito aquilo que ele sentia, aquilo que ele via,
com seus olhos acontecendo com as pessoas. Então, Armínio rejeita a teologia calvinista, rejeita no sentido absoluto o termo Deus é soberano, rejeita a predestinação, e a ele acompanham alguns outros holandeses, e estes então apresentam as suas teses na Holanda. 15 anos depois de apresentar essas teses, 1605 aproximadamente apresentaram, 1620 é organizado o Sínodo de Dort. Estou dando anos aproximados. E no Sínodo de Dort, uma das 5 teses de Armínio são refutadas nas Escrituras. E faz-se aquele acróstico da tulipa, mostrando que é pelo conhecimento das Escrituras que podemos saber a verdade e não por nossas sensações. E guarde isso com você, as tuas sensações são traiçoeiras. Enganoso é o coração, mais do que tudo, diz o profeta. O Sínodo de Dort, então, traz de volta o entendimento reformado, mas não pense que isso tenha acabado aí, isso seguiu uma linha ao longo da história. Tendo essa breve noção do apego de alguns ao longo do tempo às Escrituras, aprendendo com Deus segundo o texto sagrado, desejando entendê-lo, aprofundando-se dia a dia, mas não para apenas conhecer como um acadêmico poderia fazer, mas para que, conhecendo a Deus, conheçamos mais conhecendo as Escrituras, conheçamos mais ao nosso Deus. Seguindo pela revelação especial o caminho em Cristo para a comunhão com Deus, para que a mente seja enriquecida pela verdade e a vida transformada, para que nossas ações sejam honra, glória, somente a Deus. 504 anos depois, irmãos, nós somos os herdeiros da reforma. Nós somos os representantes daqueles que dizem só a palavra de Deus, só a Escritura, só para a glória de Deus, só por meio da fé, somente em Cristo, e então, somente pela graça somos salvos. Nós, você, a Igreja de Santo André. Isso não nos eximirá de erros, irmãos. Nós erramos e vamos errar. Mas, irmãos, nós temos que seguir a Cristo, segundo as Escrituras, até aquele dia. Nos países em que as Escrituras deixaram de ser seguidas, passaram a ser apenas belos modelos éticos, hoje existe o pós-cristianismo. A Europa é assim, a América do Norte cada vez mais, e creia-me, isso não tardará a chegar aqui com muita força, se já não está infiltrado. Vida cristã é tão somente moral. Bíblia, Cristo, já foram importantes, hoje são palavras que se pronunciam. O que importa é ter uma vida melhor. Lutero escrevia: se tudo for contra nós, mantenhamos a nossa fé em Cristo, o façamos segundo as Escrituras. Se perdermos o prazer, perdermos a própria vida, com Cristo reinaremos. Eu os desafio a fazerem isso seguindo a Cristo, somente pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie.